para que ela aprenda a se reconhecer e ficar bem sem os sintomas, porque ela aprendeu a pensar e agir com os comportamentos enviesados pelos sintomas e entender isso como personalidade dela, algo que é muito comum no consultório, que a gente precisa trabalhar com o paciente para ele reconhecer e buscar ter uma funcionalidade sem adoecimento, e também entendendo que felicidade não é esses altos e baixos. Psicóloga, socorro! Olá Priscila, hoje nós vamos fazer o quadro Desvendando a Bipolaridade de uma forma diferente que nós não fizemos até então. Pessoal, vou relatar um caso clínico demonstrando uma situação que é extremamente comum no dia a dia do consultório, para que vocês percebam os detalhes de como é feito o diagnóstico, de como é feito o tratamento e quais são as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia do tratamento da bipolaridade. Trata-se de uma mulher de 33 anos, empresária. Essa senhora teve o primeiro episódio depressivo aos 18 anos de idade. Era um episódio de uma depressão mista, com sintomas psicóticos, e ela tinha alucinações auditivas onde ela ouvia vozes de comando. Ela não buscou tratamento naquela ocasião e houve resolução espontânea do episódio em poucos meses. Ela não se deu conta que aquilo era um adoecimento patológico e seguiu sem tratamento com resolução espontânea dos sintomas. O segundo episódio depressivo ocorreu 8 anos depois, quando ela tinha 26 anos de idade. E mais uma vez, ela não buscou tratamento. O terceiro episódio depressivo ocorreu aos 30 anos de idade. E dessa vez ela buscou tratamento e recebeu prescrição de carbonato de lítio. Ao longo do ano de 2023, ela suspendeu o lítio. E ela suspendeu por conta própria, porque me disseram que eu não conseguia emagrecer por causa do lítio. Então, as amigas, a internet, as comadres, os palpites fizeram ela abandonar um tratamento de primeira linha. E ela abandonou o tratamento sem procurar o seu médico e sem confirmar essa informação com o seu médico. E ela suspendeu o lítio, suspendeu os medicamentos. O que aconteceu na sequência? Na sequência, ela teve um período distinto de humor anormal e persistentemente irritado, onde ela tinha impaciência, irritabilidade persistente, explosões de raiva, onde reagia com gritos e xingamentos. Ao mesmo tempo, ela estava agitada, inquieta, sempre com pressa para tudo, querendo terminar tudo logo. Junto disso, tinha a aceleração dos pensamentos, o que lhe levava a ter problemas de concentração e de manutenção do foco. A aceleração dos pensamentos à noite, o que lhe retardava o sono em até 2 horas. Deitava na cama e não conseguia parar de pensar nos problemas. Porque as contas, porque as dívidas, porque o relacionamento, porque os meus filhos, porque o meu comércio. E aquilo não desligava, fazendo com que o sono se retardasse e ela demorasse até 2 horas para adormecer depois de deitar na cama. Junto disso, tinha ataques de pânico recorrentes, gerando diversas visitas ao pronto-socorro. Descontrole de impulso por compras, onde ela chegava a gastar R$25 mil por mês comprando coisas desnecessárias, entre roupas, alimentos, joias e artigos de decoração para casa. Ao mesmo tempo em que tudo isso aconteceu, ela tinha também descontrole de impulso por comida, onde ela comia compulsivamente, o que a fez engordar 9 quilos em 1 ano, mesmo após a suspensão do lítio. Então percebam que o argumento dela para suspender a medicação foi: o lítio não me permite emagrecer. Ela suspende o lítio e engorda 9 quilos pelo aparecimento de compulsão alimentar. Pois então, todos esses sintomas juntos, todas essas 7 características enumeradas aqui, caracterizam a síndrome hipomaníaca, que é a fase de ativação do transtorno bipolar tipo 2. Como ela tinha um humor predominantemente irritado, tratava-se de uma hipomania mista. Não era uma hipomania pura, uma hipomania eufórica, porque o humor não era de euforia, de exaltação, de entusiasmo, mas um humor predominantemente irritado, de irritabilidade e impaciência. Hipomania mista. Um período distinto e anormal de humor predominantemente alterado e irritado de forma persistente, junto com todas essas 7 características que eu enumerei. Soma-se esse período de hipomania com os 3 episódios depressivos no passado. E isso denota, então, que ela tem variações cíclicas de humor, de energia e de impulsos. Então, ao longo dos últimos anos, ela tem 3 períodos evidentes de humor para baixo, de energia para baixo
de impulsividade para baixo. E agora, um período distinto de humor para cima, energia para cima e impulsividade para cima. Associado tudo isso somado na análise longitudinal da paciente, a gente tem as características necessárias para fechar o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2. Pois bem, essa paciente recebeu tratamento com estabilizadores de humor carbonato de lítio, 1.200 mg, uma litemia de 0,94 mEq por litro, mais risperidona 3 mg. E após 6 meses de uso regular e continuado desses medicamentos, ela está com um humor estável, em eutimia, não tem tido mais brigas, discussões ou acessos de raiva. Ela inicia e conclui uma única tarefa por vez e trabalha normalmente e bem com bom desempenho no seu comércio. Tem um pensamento normal e organizado, com foco, atenção e concentração nas tarefas. Dorme das 22 horas até as 6 horas da manhã sem interrupções e acorda revigorada e bem disposta. Nunca mais teve crises de pânico ou fez visitas à emergência, não tem mais descontrole de impulso por gastar, nunca mais fez compras desnecessárias, está sem descontrole de impulso por comida e inclusive está conseguindo seguir a dieta proposta pela nutricionista e com isso ela emagreceu 4 quilos nos últimos 2 meses. Então percebam que todos os sintomas da síndrome hipomaníaca foram resolvidos. Essa senhora atingiu a eutimia, o humor, a energia e a impulsividade estão controlados. Entretanto, ao chegar na última consulta, que foi esta semana no consultório, ela disse o seguinte: estou me sentindo muito estranha, não estou me conhecendo mais, parece que eu tenho que pensar várias vezes antes de decidir as coisas, eu não tomo mais as decisões no impulso. O meu marido inclusive elogiou que eu estou mais calma, paciente e sem brigar como eu costumava fazer antes. Como eu não estou me sentindo mais eu passei a parar de tomar os remédios e abandonar o tratamento. E agora, Priscila? E agora, psicóloga? Socorro! Olá, doutora André, realmente excelente caso para a gente explanar aqui um pouquinho para as pessoas que nos acompanham da complexidade dos fatores que a gente busca trabalhar no tratamento, na parte medicamentosa e na parte cognitiva, comportamental. Bem, com essa paciente que está com essa reclamação de estranhamento em relação a esse novo eu, a gente vai precisar trabalhar muito a questão, né, das distorções cognitivas, né, que são os erros de pensamento, né, e até de interpretação da realidade que essa paciente tem. Então, uma paciente dessa, ela tem a ideia de que se eu melhoro, eu não preciso mais do medicamento. Né? E aí o que a gente tem que pensar? Explicar para essa paciente muita psicoeducação para ela entender que é uma doença crônica e quando tá tudo bem a gente não mexe, né? E não é porque às vezes a gente está sentindo estranho que a gente vai parar o medicamento, a gente vai buscar analisar o contexto, o que está acontecendo. Então ao longo da vida, são tantos anos de sintoma, essa paciente se colocou vários rótulos, né? E ela tem algumas crenças também a respeito do que é estar bem. Ela pensa que estar bem é não pensar para fazer as coisas, é essa impulsividade e tem dificuldade de reconhecer o quanto que isso trazia brigas no relacionamento dela, questões ali de falhas de comunicação, problemas ali no relacionamento que a gente percebe. Então nem toda produtividade vale a pena se tudo ruim. Nesse sentido, nós somos seres, né, sociais, então seria importante ela perceber a importância dela ter um ambiente tranquilo, só que parece que de alguma forma ela se acostumou com esse atrito, com essa briga, com essa adrenalina de estar ali sempre nesse ringue, e aí agora que a vida dela tá mais calma, serena, ela não sabe o que fazer com isso. Então é aquela coisa que muitas vezes você resolve o problema e quando tira o problema da pessoa ela não consegue se encontrar mais. Então a gente vai ter que ajudar essa paciente a perceber os benefícios dessa forma de ser. Então ela tem algumas distorções e até algumas estratégias compensatórias que provavelmente davam motivação para ela. Então eu trabalho tanto, eu faço tudo isso para eu pagar meus luxos, digamos assim, as minhas compras, né? Enfim, só que aí agora eu não tenho tanta vontade de comprar, então por que eu vou trabalhar? Então eu tô trabalhando aqui para quê? Se eu nem quero mais comprar aquelas coisas, se eu nem me endivido mais. Então da gente buscar outros valores, outras perspectivas de forma de viver
para essa paciente. Ela também tinha tendência de fazer regulação emocional através da comida, então a gente tirou várias questões ali que ela buscava justificar e se motivar no dia a dia dela, e isso, quando desaparece, ela pode ficar meio perdida. Então é importante a gente mostrar para essa paciente os benefícios que ela está ganhando, ensinar a identificar ali os sintomas, porque assim, ela se sentia melhor quando ela estava extremamente acelerada, e aí ela já estava acostumada a realmente depois ir ali, né, catando os cacos, os problemas que vinham de alguma forma e que ela normalizava, ela achava normal, né, as brigas, os xingamentos. Então a gente, né, vai ter que ajudar essa paciente a enxergar esse novo normal, digamos assim, para ela, de uma forma positiva e até aumentar a capacidade dessa paciente de nomear as emoções e de perceber as emoções. Eu estou estranha, será que esse estranha não seria eu estou entediada, eu não sei o que fazer com essa nova realidade minha, eu não sei como agir, eu não sei como me comportar. Então a gente vai ter que trabalhar com essa paciente esse aumento de repertório que está reduzido, no sentido até de entender quais são as novas motivações. Ela não percebe que antes ela estava no piloto automático, e aí agora a gente vai ter que entrar em contato com os valores, buscar novas formas de se motivar, de se distrair. Então por isso que a terapia vai ser tão importante, para que ela aprenda a se reconhecer e ficar bem sem os sintomas, porque ela aprendeu a pensar e agir com os comportamentos enviesados pelos sintomas e entender isso como personalidade dela, algo que é muito comum no consultório, que a gente precisa trabalhar com o paciente para ele reconhecer e buscar ter uma funcionalidade sem adoecimento, e também entendendo que felicidade não é esses altos e baixos.